Fala galera que está se preparando para o concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é estar trabalhando com vocês uma maratona exclusiva de Informática e TI para a gente poder arrebentar nessa prova que está com um edital muito parecido com o edital da Polícia Federal de 2018. Lembrem que em 2018 inovaram colocando banco de dados, colocando a parte de programação. Isso tudo está contido no edital da PCDF. Então, quem vinha estudando para a PF já tem uma certa vantagem em relação a esse conteúdo. Agora, há alguns conteúdos novos no edital da PCDF, como, por exemplo, a parte de virtualização, fundamentos da computação, e também a saída de alguns conteúdos em relação à Polícia Federal, como a parte conceitual de segurança da informação, que envolve o quê? Princípios, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Ele foca apenas em pragas virtuais, em tipos de malware, né? Vírus, worm, cavalo de Troia, spyware, backdoor, rootkit, enfim. O conteúdo de segurança da informação diminuiu, mas entraram alguns outros conteúdos. O que é importante? É importante você identificar que até a prova não será possível, provavelmente, trabalhar todos os tópicos de todas as disciplinas do edital da PCDF. Dificilmente você vai conseguir abordar tudo de tudo. Contabilidade, estatística, informática e todas as outras matérias que compõem o edital da PCDF. Então, a gente tem que priorizar os pontos com maior incidência de questões. Por exemplo, na prova da PF, foram 36 questões de informática. Praticamente não caiu nada de Linux, não caiu nada de Microsoft Office. Caiu uma questão de Excel. Galera, a prioridade foram as questões de redes. Foram 17 questões de rede. Rede, segurança e banco de dados são os três principais assuntos, de acordo com o histórico de provas do CESP com um conteúdo programático similar na área policial. Então, redes, internet, segurança e banco de dados. Redes e internet sempre cai. A nossa aula zero do curso é uma aula de internet. E sempre foi, porque é o assunto que tem maior relevância, que tem maior significância para a prova. Então você tem que ser muito bom em redes e internet. São pontos essenciais aí para um bom resultado na prova da PCDF. Banco de dados, segurança da informação, a gente tem que se esforçar, tem que dominar. E obviamente, pode aparecer alguma questão de Office, de LibreOffice, está dentro do edital. Cai o Windows e Linux, inclusive. Agora, a incidência é menor? É menor. E o esforço é muito alto? Aí você tem que começar a ponderar. O professor Diego Carvalho, ele traçou um raio-x num artigo que está disponível no nosso site. Em artigos, procurem lá o artigo sobre a PCDF de informática, criado pelo professor Diego Carvalho no dia do edital. E ele foi muito feliz, porque ele colocou essa estatística de assuntos anteriores, ele meio que explica que dificilmente você vai conseguir cumprir todo o conteúdo do edital e determina quais são os pontos mais relevantes, mais importantes. Lógico que a nossa equipe de coaching também está antenada, vai estar orientando vocês aí durante esse processo de preparação, nas trilhas estratégicas, enfim, nós traremos simulados, já estamos com maratona simulado nesse final de semana e haverá muitos eventos ainda voltados para a PCDF, ao Turbo PCDF. A gente tem essa semana algumas novidades em relação à semana de concursos do Estratégia, é a Semana Nacional de Concursos de Estratégia, então vocês têm que ficar atentos à programação dessa semana. Sigam os professores Ricardo Vale, professor Rosenval, para que vocês possam se manter atualizados com relação às novidades do Estratégia, principalmente para a PCDF. Professor Paulo Bilinski, ok? Sigam os professores de Estratégia nas redes sociais. E sigam a mim também, prof.renato da Costa. Bom, chega de blá blá blá, vamos começar a trabalhar conteúdo. E eu trouxe aqui questões da PF com um bom grau de complexidade para a gente estar trabalhando. Então, vamos lá. Primeira questão.
Questão da Polícia Federal de 2018. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sites da internet pública. Sítio e site é a mesma coisa. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do HTTP tinha o endereço 172.20.1.1. Então, vamos relembrar. HTTP é o protocolo de transferência de páginas da web. Então, sempre que a gente usa o navegador, Internet Explorer, Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, a gente usa o HTTP ou a sua variante, que é o HTTPS, para acessar páginas de hipertexto, que são as páginas da web. O endereço 172.20.1.1 é um endereço IP. E a primeira coisa que o candidato tem que aprender é o escopo do IP. Quando a gente pensa no IP, a gente tem que pensar em números, 4 números, separados por ponto. Isso é a versão original do IP, IPv4, que podem variar de 0 a 255. Isso é o mais elementar, é o mais básico acerca do IP. Eu tenho 4 números que podem variar de 0 a 255. Então, se vocês observarem, o IP que aparece na questão é um IP válido, 172.20.1.1. Tem 4 números, está dentro do escopo, é um IP válido. Só que a gente tem que ir além. A gente vai ter que distinguir o IP público do IP privado. Vocês têm que anotar aí no caderninho de vocês que as redes privadas, redes domésticas, redes de uma empresa, intranet, então redes privadas, redes domésticas, intranet, redes corporativas, vão utilizar endereços de IPs dentro das faixas 10, 172.16 até 172.31 e 192.168. Como é que é? O X a gente sabe que vai representar qualquer número de 0 a 255. Então, se o IP começa com 10, eu sei que ele é um IP privado. Se o IP começa com 172.16, 172.17, até 172.31, ele é um IP privado. E se começa com 192.68 também. Aqui nós temos uma faixa de IPs privados para cada classe usada na internet. Os editais da PF e da Polícia Civil do Distrito Federal implicam conhecimentos muito mais avançados em relação ao IP do que a maioria dos outros editais, onde saber o escopo de 0 a 255 é suficiente. Para esse concurso, além de ter que decorar as faixas de IP privado, você tem que conhecer os IPs que são reservados. Você tem que saber que, por exemplo, nenhuma máquina pode usar na rede o IP 0000. Por quê? Esse IP é exclusivo para inicialização. Quando você liga o computador, a placa tem esse IP. Aí ela vai buscar junto ao DHCP o IP válido. Você tem que saber que o 127 é reservado para testes. Então, o 127.001 é um endereço de loopback. Um endereço que você vai usar para enviar uma informação para sua própria placa de rede e verificar se ela está funcionando. Você vai observar que as classes D e E não são usadas na internet. Então, não podemos ter prefixos maiores que 223. Embora, teoricamente, o IP possa variar de 0 a 255, não posso começar com 0, não posso começar com 127 e não posso começar
com números maiores do que 223, ou seja, do 224 em diante. Só no primeiro octeto. É uma classificação D, E. A gente só usa as redes A, B e C, as classes A, B e C na internet. Então, o conhecimento vai ter que ser mais aprofundado. Quando o examinador coloca um endereço 172.20.1.1, identificado por Marta, é um endereço IPv4, é um endereço IPv4, né? Ele tem o formato do IPv4, 4 números separados por ponto, variando de 0 a 255. De um servidor web, porque foi acessado com HTTP, então é um servidor de páginas, até aí está certo, mas na intranet, não pode ser na internet pública. Porque o 172.20 está dentro da faixa de IP privado. Então, seria na intranet e não na internet pública. Isso torna essa alternativa o quê? Errada. E seria correto falar intranet? Seria, pelo fato da intranet usar a mesma tecnologia da internet. Observa que eu estou usando HTTP, eu estou usando IP, eu vou estar acessando os sites da intranet, isso foi escrito no texto. Então eu poderia substituir internet pública por intranet e colocar o gabarito como correto. Agora, você vai se questionar, e quais seriam os endereços da internet pública? Você não vai decorar os endereços da internet pública, você vai decorar os endereços da internet privada. Ou melhor, os endereços privados você vai decorar. Aqueles que não são privados e não são reservados são IPs públicos. Então, qualquer IP que não comece com 0, porque é para inicialização, não comece com 127, porque é para teste, loopback, não comece com números maiores do 223, porque seriam das classes D e E, que a gente não usa na internet. Qualquer IP que não seja 10, 172.16 até 172.31 e 192.168, qualquer um, tirando essas restrições, é público. Então, se aqui tivesse o endereço 205.79, se fosse um outro endereço, 205.79, aí a questão estaria correta. Por quê? Esse IP começando com 200 é público. Beleza. É comum você vir numa prova uma questão trazendo IP começando com 200, porque durante muito tempo os usuários brasileiros no acesso à internet usavam 200. Não há essa regra de maneira fixa, mas foi uma prática. Então é muito comum, inclusive, aparecer na prova às vezes o 200. Mas poderia ser qualquer IP diferente de um IP privado, e a questão permitiria que você inferisse que seria um IP público. Você vai decorar as faixas de IP privado. O que não tiver dentro das faixas é público. Vamos que vamos. Então essa questão está errada. Próxima questão. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte, em diferentes capitais do país. Cada uma delas com uma rede local. Então eu já começo a visualizar uma WAN. Uma o quê? Uma WAN. Quando a gente pensa em tipos de rede, a gente tem LAN, MAN e WAN. As LANs são locais. Então, em cada capital, a gente tem uma rede local. As MANs são metropolitanas. E as WANs são extensas. Wide Area Network, Se o examinador tem, volta comigo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, cada um tem uma LAN.
e ele quer interconectar essas LANs, a gente já tem um cenário de uma WAN. Então, eu tenho uma rede extensa. Vamos lá. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadores de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa? Vamos voltar. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Aí você vai me ajudar. Qual seria uma maneira de integrar as unidades de capitais diferentes? Você poderia, por exemplo, puxar um cabo de fibra ótica do Rio de Janeiro para o Distrito Federal? Como assim? Poderia pegar lá RJ, DF, São Paulo. Aqui eu tenho 600 km, aqui eu tenho 1.500 km. Eu posso ligar grandes distâncias com fibra ótica? Posso. O problema, fisicamente eu poderia passar fibras óticas, repetidores, isso pode ser implementado. Só que teria um custo altíssimo e implicaria uma série de licenças difíceis de serem obtidas, porque para eu passar uma fibra num poste, eu tenho que ter licença da prefeitura, eu tenho que ter concessão de uma série de órgãos para poder passar uma fibra ótica. Então, se você pensar na Oi, na Claro, na TIM, essas empresas, elas têm fibras transoceânicas, elas quebraram a calçada da tua cidade toda para passar fibra, passa fibra no poste. Essas empresas, elas investem e obtêm as concessões e investem nessa infraestrutura. Mas não é qualquer empresa que vai implementar isso. Seja pelo custo, pelo licenciamento, né, pela legalização. É difícil implementar uma infraestrutura proprietária para comunicação entre capitais. Mas, professor, podia até botar antenas de rádio? Poderia, mas teria que ter licença da Anatel, e tem a questão da distância, satélite, custo, a gente vai sempre esbarrar nisso. Então, o que é muito mais fácil? É muito mais fácil contratar uma empresa que já tenha essa infraestrutura e que possa prover esse serviço. Porque quando a Oi, a Claro, a TIM, a Vivo, a GVT, quando a tua empresa de telecomunicações quebrou lá a calçada da cidade, passou poste, passou as fibras, um fio daquele de fibra, na verdade um cabo daquele de fibra, tem centenas de fibras. E nem todos são usados, óbvio que não. Eles já passam um cabo com muitas fibras sobrando. Para quê? Para poder oferecer esse serviço, inclusive, de linha privada. E aí, você contrata uma empresa dessas, Oi, Claro, Vivo, TIM, ela vai pegar uma fibra que já está passando na rua e vai ligar a tua empresa a uma central. E aí, vai fazer a comunicação através de várias centrais do Rio de Janeiro, por exemplo, com a filial lá do Distrito Federal, com a filial lá de São Paulo. E você vai ter um acesso através de uma linha privada. Observem que essa empresa de telecomunicações, ela também não vai puxar tipo um fio da tua matriz direto para a filial. Ela vai passar um fio, sim, da matriz até uma central, e dessa central ela vai fazer o chaveamento com outras centrais para comunicação com o destino. Isso já é uma coisa que a gente pode chamar de comutação. Quando a comunicação não ocorre diretamente, né, eu não tenho um enlace exclusivo, passa por uma central que vai jogar para outra, que vai jogar para outra, que vai jogar para outra, eu tenho um processo de comutação. A telefonia faz isso. Veja, você tem uma linha telefônica. Tudo bem. Tem um fio de cobre na tua rua, tem um fio da tua casa
para ligação telefônica lá da tua rua, mas não tem um fio da tua casa para todos os telefones do mundo. Você pode ligar para qualquer pessoa? Pode. O que vai acontecer? Você vai entrar em contato com uma central, essa central vai fazer a conexão com outra, com outra, com outra, com outra, até chegar ao destino. Ocorre uma comutação. Existem diferentes tipos de comutação. O edital de vocês cobra conhecimentos acerca de redes de comunicação. Você vai ter que aprender a distinguir, por exemplo, a comutação de circuitos usada na telefonia com a comutação de pacotes usada na internet. Você vai ter que aprender a distinguir. Mas nesse primeiro momento, eu só estou querendo que você entenda o conceito de comutação. O fato de passar por várias centrais e ir determinando um caminho, uma chave, um chaveamento entre o emissor e o receptor, caracteriza a comutação. Legal. Então, voltando. Se as redes de unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, Oi, Claro, Vivo, TIM, então elas formarão a WAN da empresa. Essa questão está certa. Por quê? São de capitais diferentes do Brasil, então vão formar uma rede extensa, vão formar uma WAN, e as empresas de telecomunicações poderão sim oferecer esse tipo de serviço. Então, certa questão. Vamos lá. Agora, um presente do CESP aí na prova da PF, né? Presente? Essa é aquela questão para levantar o moral, olha só. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, MAN e WAN. Podem. Essa questão está certa. LAN é rede local, MAN é rede metropolitana, que liga ruas, bairros dentro de uma cidade, e WAN é aquela rede que vai ligar cidades, estados, países, continentes. Então, a questão está certa. Mas, professor, não tinha que ter PAN? Não tinha que ter BAN, CAN, RAN, IAN, GAN? Galera, existem outros tipos de rede. Beleza. Mas ele não colocou somente, ele não restringiu. Os tipos básicos são sim LAN, MAN e WAN. Então a questão está certa. Ok? Vamos que vamos. Voltando ao trecho já lido do enunciado aí das empresas de telecomunicações, tendo como referência o texto das questões anteriores, julgue o item subsecutivo. Ok. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão. Eu vou contratar a Oi, é claro, a TIM, e eles vão ter roteadores providos por empresas operadoras de telecomunicação. Essa é outra questão que é certa. Por que haverá roteadores? Porque haverá comutação. Eu não vou ter um fio exclusivo. Quando eu contratar lá o serviço, a TIM não vai pegar a minha empresa no Rio e puxar uma fibra só para mim, direto, sem nenhum tipo de nó intermediário aqui. Não haverá um cabo direto para ligar o Rio de Janeiro ao Distrito Federal. O que já existe é uma infraestrutura de telecomunicações da TIM. Ainda que eu contrate serviço de linha privada, ela vai pegar aquela fibra, vai me ligar uma central e vai estabelecer o quê? Um caminho para me ligar ao Distrito Federal. E aí, nesse caminho, a gente tem um conceito de comutação. Quando a gente pensa em redes de computadores, essa comutação se dá através de pacotes. A internet é uma rede baseada através da comutação de pacotes. E quem faz a comutação de pacotes é o roteador. Por isso, essa questão está certa. Beleza?
esses conceitos são muito importantes. Vocês vão, daqui a pouco, observar como as questões elas são relacionadas. Como é importante ter um conhecimento sólido do assunto. Vamos continuar, vamos que vamos. Questão da Polícia Federal, agora falando sobre o URL. O que é uma URL? O URL é um endereço virtual utilizado na web que pode estar associado a um sítio, um computador ou um arquivo. Por definição, o URL é o endereço de um recurso na rede. Olha aí, ele vai especificar a localização de um recurso na rede. Então, quando eu acesso uma página, eu tenho lá http://www.estrategiaconcursos.com.br. Esse seria um exemplo de uma URL. Para acessar a página, eu tenho esse endereço. Se eu quiser acessar o edital da PCDF, eu posso colocar lá cesp.nb.br, aí haverá um caminho. Já é a estrutura de pastas do servidor. Pode ser lá, concursos, PCDF, edital.pdf. Aí eu estou abrindo um arquivo o quê? PDF. Eu já estou especificando um recurso. Esse recurso pode ser um arquivo, pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser um som, pode ser uma página, pode ser um texto, pode ser uma pasta, pode ser um equipamento. Legal? Agora, o que eu quero que vocês entendam, a questão está certa, né? O recurso pode se associar a um site, um computador ou um arquivo, como edital.pdf. Então o gabarito da questão é certo. Mas você já tem que sair daqui compreendendo a sintaxe abstrata de uma URL. Qual vai ser a sintaxe? O que é sintaxe? Sintaxe é a estrutura, é a maneira de escrever. A sintaxe vai ser protocolo, que a gente também pode chamar de esquema, domínio. O que é o domínio? É o nome do computador hospedeiro. Se eu não quiser trabalhar com nome, eu posso trabalhar com IP. Porta, /caminho, /recurso. Tudo que vier depois do domínio eu posso chamar de caminho. Né? O recurso é o nome do arquivo propriamente. A porta muitas vezes não aparece, porque o navegador vai associar a porta padrão do protocolo. É possível que você especifique a porta? É possível. Por isso que a gente chama de sintaxe abstrata, porque a gente pode ignorar detalhes. Eu posso não colocar o protocolo, o navegador vai assumir. Eu posso não colocar a porta. Eu posso ter uma URL sem o endereço do caminho. E ele vai abrir a página inicial do site. Então, a sintaxe, a maneira de escrever, ela pode ignorar determinados componentes de uma URL. E ainda assim estar correta. Agora, você tem que aprender que o protocolo usado nos navegadores da web vai poder ser o HTTP. Então aqui eu tenho protocolo, domínio e caminho. HTTP, a sua variante, que é o HTTPS. Né? Eu posso ter o HTTPS precedendo, iniciando uma URL. Eu posso ter o FTP. Esses são os protocolos mais comuns usados nos navegadores. E eu posso ter os esqueminhas do file para acessar arquivos locais e do mail to, se eu quiser escrever uma mensagem de correio eletrônico. É como se fosse um link para um correio eletrônico. Então, no início da URL, admite-se HTTP, HTTPS, FTP, file e mail to. Legal. Tá rápido.
Ainda bem que você pode voltar, avançar, voltar, avançar. Ainda bem que está gravado. Vamos pegar agora uma questão da Polícia Rodoviária Federal de 2019, que derrubou muita gente. Vamos lá. As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox, Edge, dos principais navegadores, né? Reconhecem e suportam em sua instalação padrão os protocolos de internet FTP, HTTP, HTTPS, File e Mail-to. Qual é o protocolo padrão? É o HTTP. E sua variante, que é o HTTPS. Isso ninguém erraria. Mas você tem que saber que pode usar o FTP, pode usar o File, pode usar o Mail-to. Agora, vem comigo. FTP, ok. SMTP já está horroroso. Porque o SMTP é para correio eletrônico. Quem usa o SMTP é o Outlook, é o Thunderbird, é o programa cliente de correio eletrônico. Então, a questão ficou errada. Olha que bacana, pessoal. Vocês têm que compreender que o teu navegador não tem suporte a SMTP, não tem POP, não tem IMAP. Não. E quando está usando o webmail? Quando você está usando o webmail, você está acessando uma página. Sempre que você acessa uma página, ou você usa o HTTP, ou você usa o HTTPS. Então, navegador tem HTTP, tem HTTPS, tem FTP, File, Mail-to. São exemplos de protocolos ou esquemas que possam ser usados em URL. O teu navegador não suporta SMTP. Quem tem SMTP é o Outlook, é o Thunderbird. A questão já está errada. Poxa. Muita gente fala que errou a questão porque não sabia o que era o NNTP. Mas se você soubesse que o SMTP não é suportado pelos navegadores, já podia marcar errada e seguir adiante. Agora, pessoal, eu quero saber o que é o NNTP. Beleza. Lá na década de 90, quem é mais velho aí, que usou a internet no início, né, quando ela chegou ao Brasil, não havia os serviços que a gente tem hoje. A internet não era tão amigável, não era tão atraente como hoje em dia. A gente tinha páginas da web sem imagem, sem vídeo, sem nada, não era muito atraente. Correio eletrônico para troca entre usuários da própria internet, que também não tinha muita gente. E existiam os serviços de newsgroup. O NTP era usado para newsgroup. Eu, por exemplo, adorava futebol. Aí tinha newsgroup de futebol. A gente ficava discutindo acerca do futebol em um grupo de notícias através do Outlook. O Outlook tinha suporte, as primeiras versões do Outlook tinham suporte ao NNTP, ao serviço de news. Esse serviço, com o passar do tempo, ele começou a ser descontinuado. Porque ele começou a migrar para a web. Através dos fóruns. Os fóruns, hoje em dia, são muito mais amigáveis, mais fáceis de serem usados, são muito mais atraentes. Então, é comum pessoas, participarem de fóruns acerca da discussão de temas. Esses fóruns substituem meio que o serviço de newsgroup. E aí esses servidores começaram a ser o quê? Descontinuados. A gente deixou de usar. E hoje em dia, ninguém mais fala em NNTP. É um serviço obsoleto, é um serviço arcaico. Mas caiu na prova. O que você tinha que saber é que existe o NNTP, mas não tem nada a ver com o Outlook. Ok? Poxa. E existe NNTP, existe NTP, mas NTP é um outro protocolo. Existem inúmeros protocolos. Tem gente que às vezes me pergunta: pessoal, eu aprendi todos os protocolos? Seria muita soberba, né? Afirmar isso. Eu não sei todos os protocolos. Até porque, enquanto eu estou conversando com vocês, algum pesquisador está desenvolvendo um novo protocolo, ou uma variante de protocolo com melhor desempenho para determinado cenário. Existem inúmeros protocolos. Cada ação em uma rede é regida por um protocolo. Você tem que conhecer os protocolos básicos da internet. Vejam que
o que cai em prova são protocolos consolidados, públicos, que já são trabalhados há mais de 30 anos. Tudo que a gente aprende acerca de internet no curso, tudo que é cobrado nas provas de hoje, já tem décadas. HTTP, HTTPS, POP, SMTP, IMAP, FTP, Telnet, SSH, DHCP, DNS, são os principais protocolos para a prova. Esses protocolos são o quê? Muito antigos, muito antigos. Bom, então a questão está errada. Errada. Vamos continuar? Vamos. Próxima questão. Agora já para dar aquela aliviada, né? O símbolo de arroba, que pode ser usado no serviço de FTP, pode ser usado no serviço de correio eletrônico. A gente acha que ele só é usado no correio, mas já fica com uma pulguinha atrás da orelha aí, que eu posso usar arroba no FTP. Eu posso usar arroba sempre com o sentido de quê? De separar o usuário, arroba, o domínio. Usuário, arroba, domínio. Então eu posso ter uma sintaxe, por exemplo, assim, ó, FTP, //. Olha que bacana. Admin, 1, 2, 3, 4, arroba, estratégia.com.br. Imagina se isso cai na prova. A maioria vai achar que essa sintaxe é inválida. Poucos vão conseguir compreender essa URL, onde eu tenho um protocolo FTP para acessar, para transferir arquivos. Admin é o nome do usuário. 1, 2, 3, 4 nesse contexto é a senha. E estratégia.com.br é o domínio. Olha que bacana. Essa já seria uma questão muito difícil na prova. Agora, qual é o papel do arroba? Separar o nome do usuário do domínio. Então, se você pergunta, qual é o teu e-mail? Galera, como é que se fala arroba em inglês? Há alguns fatos que são engraçados, né? Quando uma pessoa viaja, por exemplo, aí ela chega num hotel lá nos Estados Unidos, aí o atendente pergunta, qual é o seu e-mail? Aí ela, imagina, renato@hotmail.com. O cara vai olhar para mim e não vai entender nada. Vai falar, o quê? Ele vai começar a falar, não, spell for me, não sei o quê, né? Só letra. Aí eu vou começar, A-N-A-T-O, arroba. Aí o cara vai olhar para mim e vai falar, o quê? Arroba? E arroba o quê, rapaz? Se tu tiver que traduzir o arroba, tu vai ler isso como at. A pronúncia do arroba é o quê? At. Se eu tiver que escrever um artigo científico, um artigo internacional, é muito comum eu colocar meu e-mail como renato@ifrj.edu.br, por exemplo. O que eu estou dizendo com isso? At vai representar o quê? Em, no, na. Então, olha a questão. Se você sabia que o arroba é em, o símbolo arroba em endereço Gmail tem o sentido da preposição no, em o, em a, no, na, sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. O provedor é a empresa que te oferece o serviço de correio. O domínio, no caso. Então, Renato@Gmail, Renato@Hotmail. Gmail é o provedor, Hotmail é o provedor. É a empresa que vai estar me oferecendo o serviço de correio eletrônico. A tradução de domínio seria o quê? Um conjunto de servidores que vai oferecer algum tipo de serviço, né? Óbvio, servidor, serviço. Olha aí, ó. Redundante. Então, a questão está certa. Vamos que vamos. Vamos pegar agora uma questão falando sobre segurança da informação. Um ataque de ransomware. O que é isso? É um tipo de malware. Um ransomware é um tipo de malware. Você precisa conhecer os diferentes tipos de programas maliciosos. Lembre-se que no passado, todos os programas maliciosos eram chamados de vírus. E até hoje, dependendo do contexto, se isso aparecer numa questão, está certo. Né? Imagina, no dia a dia o cara vira para tu, um colega teu, e fala assim,
Peguei um vírus que apagou tudo, lá me ferrei. Aí tu fala, é mesmo? O que ele fez? Ah, o vírus ele ficou pedindo, mostrando lá 24 horas, 23 horas, uma contagem regressiva. E falou que se eu não pagasse, olha aí, se eu não pagasse, ele ia apagar tudo. E eu não conseguia acessar meus arquivos. Aí eu não paguei e perdi tudo. É um vírus. Tu vai ficar brigando com o cara? Não, tu vai entender. Nesse contexto, numa conversa de dia a dia, eu entendi. Agora, tecnicamente, ao rigor da nossa literatura, isso não é um vírus, é um ransomware. Por quê? Ransom está associado a resgate. Mas não é um resgate de bombeiro, né, gente? É um resgate de sequestro. Então, o malware, ransomware, ele faz o quê? Ele te cobra um resgate. Ele criptografa os dados da máquina do usuário, pedindo uma senha, e você não vai ter acesso à senha, perde o acesso aos dados. Ele te dá um tempo para você fazer uma transferência em Bitcoin para pagar, e depois que você paga, teoricamente, o sequestrador te dá a senha para você acessar seus arquivos. Ele dá, sei lá, ele é um hacker, eu não posso confiar. Então, qual é a maneira que eu tenho de me proteger? A maneira que eu tenho de me proteger de um ransomware é tendo backup. Numa questão mais técnica, o examinador pode falar que a maneira de mitigar um ataque de ransomware era através de backup. O que é mitigar? Reduzir o impacto. Então, eu reduzo o meu impacto com backup, porque eu falo para o cara, olha, vou te pagar nada, dane-se. Formato minha máquina, instalo tudo de novo, restauro o backup limpo. Beleza. Agora, se você não tem backup, chora. Chora porque babou. Pode ser que você pague e não receba a chave, e se você não pagar também vai perder tudo. Babou. Então, teve muita gente em 2018, houve um ataque mundial de um ransomware que ficou muito famoso, chamado WannaCry. E teve muita gente de TI pagando para não perder emprego. Porque imagina um cara de TI chegando pro seu dono da empresa e falando assim, olha, você perdeu tudo, porque eu não fiz backup. Cara, um erro primário, né? Teve muita gente já passando no departamento pessoal já e pedindo demissão. Bom, vamos lá. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Até aí está certo. O ransomware se propaga, assim como o worm, assim como o bot, ele explora vulnerabilidades. Então, até aí está beleza. Agora, a forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar dados sequestrados é utilizando técnicas de quebra por força bruta. Vocês sabem o que é força bruta? É uma técnica baseada na exaustiva repetição para quebra de uma senha. Sempre que eu penso nesse tipo de ataque, eu lembro de um fato onde eu tranquei meu tênis dentro de um armário na academia com um cadeado com um número. Só que eu esqueci o número. Eu fiquei 20 dias indo à academia para poder abrir o cadeado. Cada dia eu tentava 50 vezes para não estressar. 00001, 002. Havia 1000 combinações. O cadeado tinha 3 números. Então podia variar de 000 até 999. Eu fiquei 20 dias para abrir o cadeado. Isso porque meu tênis era maneiro. Agora, se tivesse mais um dígito aqui, eu deixava para lá. Eu comprava um alicate, eu ia fazer alguma outra coisa, porque imagina como é que eu ia ficar tentando 10.000 senhas. Então o que eu quero colocar é que o hacker, quando criptografa os arquivos da tua máquina, a senha vai ter, sei lá, 8 dígitos, 8 caracteres. Se forem 8 caracteres, pode ser qualquer letra, qualquer número, diferenciando maiúsculo e minúsculo. Cara, é impossível tu quebrar a senha. Ele te dá um prazo de 24 horas. Você não vai ter capacidade computacional para quebrar essa senha. Poderia levar anos. E aí já perdeu tudo. E não vai ter mais sentido aquela informação depois de anos. Se o custo... Observa, se o custo para pegar o tênis é maior do que o valor do tênis, eu deixo o tênis para lá. Então, a gente diz que algo é seguro quando o custo para quebra é maior do que o próprio conteúdo. Aí eu digo que aquilo é o quê? Seguro. Então, nesse caso, eu não vou conseguir, não é indicado o ataque de força bruta. Essa questão está errada. O indicado seria o quê? A restauração do backup limpo. Ok? Não é indicado
à força bruta, porque eu não vou conseguir quebrar a criptografia de um ataque de um ransomware no prazo previsto. Isso não vai adiantar, não vai ser implementado. Então, não é uma solução legal, não é indicado. Vamos que vamos! Outra questão da Polícia Federal. Os softwares de spyware. O que é um spyware? Um programa malicioso. Um programa malicioso. Mais um tipo de malware voltado para espionagem. O nome está dizendo, spyware. O que ele vai fazer? Capturar dados e entregar para terceiros. Quem é que pode usar um spyware? Sei lá, um funcionário corrupto, um corno. A gente tem várias utilizações para o spyware. Um quê? Imagina aquele carinha traído. Aquele carinha coloca lá um spyware, tudo que a mulher digita. Ou o contrário, para não ser machista. Né? A mulher coloca um spyware no computador do homem, tudo que o homem digita. Ou o contrário, para não ser feminista. Sei lá. Né? Leva de uma maneira boa. Estou falando de coração aberto. Turma de polícia. Então, observa comigo. O software de spyware, ele pode ser usado para uso pessoal, no caso, para ataques envolvendo alvos quaisquer. O alvo pode ser o meu chefe, o alvo pode ser um amigo, uma amiga, um consorte, sei lá. Né? Os softwares de spyware têm como principal objetivo adquirir informações confidenciais de empresas e são usados como uma forma de espionagem empresarial. Essa questão tem um gabarito errado. Vocês sabem que numa primeira leitura eu fiquei procurando alguma palavra restritiva, um somente, um apenas, porque aí o erro seria, né, evidente. E a questão não falou somente, não falou apenas, aí você vai se questionar assim, mas não pode ser espionagem empresarial? Pode. O problema todo é o quê? Principal objetivo. O principal objetivo aqui tem um caráter restritivo. O principal objetivo é para uso empresarial? Não, é para um alvo qualquer. Pode ser o quê? Pessoal, empresarial, não interessa. Não há esse principal objetivo restringindo as empresas. Por isso a questão ficou o quê? Errada. Beleza? Vamos que vamos. Essa é uma questão bem interessante mesmo. Foi muito polêmica, então vamos comentar? Muito polêmica. Vamos lá. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet, hoje é muito comum ter coisas conectadas à internet, né? Netflix, Spotify no telefone, YouTube, laptops, tablets. Hoje a gente tem câmeras conectadas à internet, sensores, impressoras, enfim. Nós temos um conceito hoje de IoT, de internet das coisas, onde as coisas estão computadorizadas e cada vez menos a gente vê os computadores, a gente vê coisas conectadas à internet. Vamos lá. A conexão de sistemas como TVs, laptops, telefones celulares à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de comutadores, switches de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Qual o problema da questão? Existem equipamentos chamados de equipamentos dispositivos intermediários. Em uma rede, há dispositivos finais que enviam e recebem dados, como o computador, a televisão ou uma câmera, e há os dispositivos intermediários para interconexão. Dentre esses dispositivos intermediários, a gente tem o conceito de hub, switch, roteador, access point, AP. Existem vários equipamentos com essa finalidade. Quando eu falo de hub switch, normalmente eu estou falando de uma rede o quê? Guiada, uma rede cabeada. E quando eu falo de access point, eu estou comumente falando de uma rede wireless, como uma rede Wi-Fi. Legal. O roteador é um equipamento que pode ser usado tanto com cabo quanto sem cabo. Então, se falar para mim roteador, eu não sei. Pode ser cabeado, pode ser sem fio,
Mas se tu falar para mim hub, eu penso em uma caixa para interconexão de fios. Inclusive, é o conceito de central, como se fosse um Benjamin. Então, o hub foi o primeiro equipamento com esse propósito de concentrar conexões. Daí, a gente chama, inclusive, o hub de concentrador. Hub, a tradução de hub é central. A central concentra conexões em uma rede. O switch, vocês vão aprender que ele é a evolução do hub. Permite tráfego full duplex. É muito melhor do que o hub. É muito melhor. O switch é muito melhor. O switch faz uma coisa que a gente chama de comutação. E nessa aula, inclusive, a gente já viu que a comutação vai permitir a comunicação entre equipamentos através desses dispositivos intermediários. É porque não há um fio conectando diretamente cada equipamento da minha casa. Não tem um fio do meu computador para a TV, do meu computador para a impressora. Não tem um fio para cada equipamento que eu quiser colocar na rede. Eu ligo esses equipamentos a uma central e a comunicação se dá através dessa central. Aí, essa comunicação começa a ter o quê? Um chaveamento, começa a ter uma comutação. E esse switch, ele é um equipamento que também vai poder ser chamado de concentrador e comutador. Você vê que esses conceitos, eles são acumulativos. Eu posso falar que o switch é um concentrador? Posso. Eu posso falar que um hub é um comutador? Não. O hub é um concentrador. O switch é um concentrador e comutador. Eu preciso falar que o switch é um concentrador? Não, eu posso falar apenas que o switch é o quê? Um comutador. É implícito que ele concentra conexões cabeadas. E aí, quando o pessoal viu o switch, o pessoal começou a se questionar na prova, né? Por quê? Qual é o raciocínio do candidato? Como é que eu vou conectar uma TV? Como é que eu vou conectar uma TV com cabo? Pode? Pode. Laptop com cabo? Pode. Telefone celular? Aí o cara pensa assim, ué, mas peraí, telefone celular não tem aquela porta RJ45 para eu ligar o cabo Ethernet? Não vai ter, não tem. Eu só consigo celular no Wi-Fi. E ele está falando switch. Aí o cara fala, ferrou, a questão está errada. Mas olha o que ele está dizendo. Ele está colocando switch de pacote. E aí, a gente tem que compreender, olha como o conteúdo é importante, né? A gente tem que aprender que o switch é um equipamento da camada 2, o hub é um equipamento da camada 1, o switch é um equipamento da camada 2 e o roteador é um equipamento da camada 3. Quando eu penso no modelo OSI, que o switch ele é da camada 2, ele é da camada de enlace. O switch trabalha com endereços MAC. O switch ele vai comutar quadros que também podem ser chamados de frames. A definição do switch é que o switch interconecta máquinas de uma mesma rede. Aí vem um outro problema. Porque o enunciado vem falando assim, ó, a conexão de sistemas de TV, laptop, telefones à internet pode ser realizada por meio de switch. Aí o cara fala, não, o switch não pode. Porque o switch ele vai interconectar máquinas dentro de quê? Da mesma rede. Quem faz a comunicação entre redes é o roteador. O roteador interconecta redes. Então, vamos colocar com uma cor aqui diferente. O roteador ele faz a interconexão de redes. E o que é o roteador? É um avanço do switch. Da mesma forma que o switch é um avanço do hub, o roteador é um avanço do switch. Eu posso dizer que o roteador faz comutação? Claro que posso, porque o que é a comutação? A comutação ocorre quando eu não tenho uma comunicação direta de um ponto para outro. Tem que passar por várias centrais. Tem que haver o quê? Um caminho.
Então, esse caminho é chaveado através de um comutador. Só que o roteador, ele faz a comutação de pacote, enquanto o switch faz a comutação de quadros e de frames. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que quando o examinador escreveu comutadores de pacote, esses comutadores de pacote não são os switches que a gente viu na camada 2. Comutadores de pacote, pacote é uma terminologia para informação na camada 3. Então esse equipamento é um roteador. Em cada camada, a informação tem um nome. Se eu pensar no TCP/IP, enquanto a informação está na camada de aplicação, ela é uma mensagem. Quando ela passa para a camada de transporte, vira um segmento. Quando passa para a camada de rede, vira um pacote. Quando passa para a camada de enlace, vira um quadro ou um frame. E na camada física, ela se torna bit. Então, os comutadores de pacotes são roteadores. Se você consegue entender que eu posso chamar um roteador de switch porque ele faz comutação, só que ele não faz comutação de quadros, ele faz comutação de quê? De pacote. Inclusive o switch de nível 3, o switch layer 3 é um sinônimo de quê? Roteador. Então, os roteadores de pacote permitem interconexão de rede, permitem interligar TV, laptop, telefone celular e também entre si, blá 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 blá. Essa questão ficou o quê? Certa. Eu espero com essa explicação ter feito vocês compreenderem como que apareceu o switch e está certo. Porque nas primeiras aulas de redes, a gente aprende a diferença entre um switch e um roteador. A gente aprende que o switch é usado para ligar computadores dentro de uma mesma rede e que o roteador é usado para ligar redes diferentes. E está totalmente certo. A questão é que o roteador é um switch de nível 3, o roteador é um comutador de pacote. Então, quando eu falo switch, eu estou pensando no switch padrão, que é da camada 2. Aí ele trabalha com o quê? Quadros, frames. Quando eu falo roteador, eu já sei que é da camada 3, que trabalha com pacotes IP. A questão está correta porque ele falou switch de pacote. Então, certa questão. Se ele colocar switch de quadros, switch de frames, a questão estaria errada. Beleza? Switch de pacote, roteador. E aí, roteador, gente, roteador, não interessa se tem cabo, se não tem cabo, roteador pode ser Wi-Fi. Por isso que o telefone celular já não é mais problema. Né? Porque o roteador, ele vai poder fazer essa interconexão com cabo, sem cabo. Então, a questão está certa. Essa é uma questão considerada difícil e bastante polêmica. Galera, vamos à nossa última questão dessa primeira maratona exclusiva para a gente da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos. Polícia Federal não, Polícia Civil do Distrito Federal, né? A internet pode ser dividida em intranet, já está errado. A internet é a rede das redes, a internet é uma rede mundial. Ela é formada por várias outras redes. O conceito de intranet veio depois do conceito de internet. Então, assim, eu não posso dizer que a internet é formada por intranet. Não. Inclusive, eu posso ter uma intranet sem acesso à internet. O que define a intranet é usar a mesma tecnologia da internet no âmbito privado, para funcionários. Legal? Essa seria a definição de intranet. E o pior é o final. Porque ele fala assim, e extranet com os demais serviços. Horrível. O que seria uma extranet? Uma extensão da intranet. Eu tenho a minha intranet acessada pelos meus funcionários. É uma rede privada. É uma intranet. Se eu estendo o acesso para clientes, para fornecedores, para parceiros comerciais, eu tenho uma extranet. Então, por exemplo, você passou para a Polícia Civil do Distrito Federal. Existe uma intranet. Se a Polícia Civil
compartilhar dados com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com outras polícias, aí você tem um conceito de extranet. Se você estende o acesso, não é público, é para usuários autorizados, da segurança pública, com login e tal, mas que são de outra corporação, de outra instituição, você já começa a caracterizar uma extranet. Legal? Galera, então a gente vai encerrando a nossa primeira maratona da PCDF para o cargo de agente. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, tenham gostado da aula. Espero que vocês aprendam tudo de redes, priorizem esse assunto, saibam bastante, porque é importante tanto para escrivão quanto para agente e deve ter a maior quantidade de itens da prova em relação à informática. Então, não pode deixar de lado a parte de rede de jeito nenhum. Legal? Redes, internet, segurança e banco de dados tem que ser a meta, tem que ser a prioridade. Galera, um grande abraço para todos. Eu convido vocês a me seguirem no Instagram, @prof.renatodacosta. Haverá uma série de projetos exclusivos para a PCDF. Quem quiser assistir umas aulas acerca de banco de dados, acerca de alguns conteúdos de TI, quem quiser dar uma olhada lá na matéria de redes, entra no meu canal. Há bastante conteúdo no meu canal no YouTube, Renato da Costa. Então fica o convite para vocês me seguirem também no YouTube. E quer pegar o material da aula de hoje? Telegram. Eu vou publicar o arquivo no meu canal do Telegram. Então, hoje em dia, são 3 redes sociais para você ficar antenado seguindo os professores de estratégia. YouTube, Instagram e Telegram. Todo professor de estratégia tem YouTube, Telegram e Instagram. Sigam a equipe do Estratégia nas redes sociais e vamos junto até a prova aí, galera. Um abraço para todos. Valeu!